Olá, eu me chamo Larissa Villanova. Vou coordenar esse podcast aqui para a discussão do tema do diagnóstico do câncer de próstata. Tenho aqui como convidado o Dr. Leonardo Figueiredo, urologista, Dr. Guilherme Mariotti, radiologista intervencionista, Dr. Vinícius Freire, oncologista. E vou apresentar um caso de um paciente branco, 75 anos, sem história familiar do câncer de próstata, com sintomas de nictúria, urgência miccional e retenção urinária, e o urologista descreveu o toque retal dele como suspeito. E ele apresentou um PSA total de 7,6, um livre de 1,5 e a relação PSA livre e total de 0,19. Bom, doutor Leonardo, eu acredito que esse seja um paciente comum no dia a dia do consultório do urologista, né? Um paciente idoso com sintomas aí de hiperplasia prostática benigna. E eu queria saber como que é o desafio da avaliação desses pacientes com hiperplasia prostática para a suspeita do câncer de próstata, né? O PSA e o toque retal, eles podem te enganar nessa avaliação inicial? Sim, Larissa. É muito importante destacar que a hiperplasia acomete aproximadamente 50% a 55% dos pacientes masculinos. E, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, foram diagnosticados quase 70 mil novos casos. E os sintomas são semelhantes, né, na hiperplasia prostática e no câncer de próstata, em casos mais avançados. O grande problema na relação da hiperplasia com o câncer de próstata é a similaridade de sintomas. Então, muitas vezes, a gente acaba confundindo um pouco, né, de acordo com toque, com PSA elevado, porque a hiperplasia pode aumentar o PSA, o câncer de próstata também. E algumas vezes você pode ter um nódulo na próstata mais central e no toque você não conseguir diferenciá-lo. Tá? Você acha que é hiperplasia e por algum motivo você pede uma ressonância e você encontra um nódulo, né, dentro da zona central, transicional. Então, essa diferenciação no consultório é muito importante, o acompanhamento regular. E a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce do câncer de próstata e diferenciar a hiperplasia dos sintomas de câncer de próstata. Existe alguma avaliação nova, algum biomarcador novo sendo estudado para auxiliar nesse tipo de caso? Assim? Sim, existem vários tipos de marcadores, biomarcadores, tá? Sendo avaliado, mas ainda não comprovado. Então, preciso de melhores estudos para serem colocados em prática. Num caso como esse, assim, como que você prosseguiria a investigação? Nesse paciente, mesmo tendo toque suspeito, faria com certeza uma ressonância magnética de próstata para nos direcionar melhor a biópsia de próstata, tá? Para fazermos o diagnóstico. Existe algum tipo de paciente assim, específico que você não pede a ressonância e parte direto para a biópsia? Dependendo do caso, particularmente, se um paciente que vem com PSA muito elevado, né, 200, 300, e você faz um toque retal, pétrea próstata, então é indiscutível o que você tem, então você vai perder um pouco de tempo sempre solicitando a ressonância. E às vezes é um paciente que é particular, que não tem muitas condições, aí você tem que dar o diagnóstico logo precoce. É o único caso, mas geralmente quase 99% solicito ressonância de próstata para ter melhor avaliação. Bom, esse paciente ele realizou a ressonância magnética multiparamétrica da próstata e evidenciou que na zona periférica do ápice direito tinha um foco de baixo sinal em T2 com restrição à difusão e realce precoce no estudo dinâmico medindo 0,4 centímetros. E foi concluído com um aspecto suspeito para lesão clinicamente significativa, o PIRADS 4. Nós sabemos que o PIRADS é um sistema de classificação para a padronização dos achados do exame de imagem, né, da ressonância, para categorizar esses pacientes conforme a suspeita e probabilidade do câncer de próstata.
Doutor Guilherme, o que é exatamente o PIRADS 4 e como que a gente deve proceder diante desse resultado? Legal, Larissa. O PIRADS é uma escala de suspeição, né, como você já adiantou. Então vai de 1 a 5, 1 é ausência de achados, 2 achados tipicamente benignos, 3 achados indeterminados, 4, que é o caso desse paciente, achados altamente suspeitos para neoplasia de próstata, e PIRADS 5 altíssimo grau de suspeição. Então, né, as características por isso chamam multiparamétrica, né, porque ele tem vários parâmetros de imagem, embora a gente internamente, até no começo, quando veio o termo, discute todo o exame é multiparamétrico, né, praticamente de ressonância. Tem mais de uma sequência, etc., mas esse foi um nome que ficou muito forte, porque de fato a neoplasia prostática se manifesta na imagem de maneira bem característica, que é isso, né, baixo sinal em T2, realce o contraste e a restrição à difusão, tudo sintetizando a alta celularidade da região. O que vai diferenciar, por exemplo, nesse caso, para ser um PIRADS 5, seria só o tamanho. Se fosse mais de 1,5 centímetro, seria um PIRADS 5, porque as características são bem típicas. Aí a próxima etapa é o desafio de como você vai adquirir esse material para confirmar o diagnóstico, né? Porque ainda que a ressonância seja um excelente exame, com uma sensibilidade muito boa, especificidade muito boa para detecção, ainda tem ali uns 12, 13% de lesões que não aparecem na ressonância, que podem ter lesões escondidas, ou mesmo de lesões que têm características típicas, mas que no fundo não são neoplasias. Né? Certo. Assim como o urologista, nós, radiologistas, também enfrentamos algumas dificuldades na avaliação de algumas imagens, principalmente o paciente que tem uma próstata grande, alguns artefatos de imagem, algumas áreas suspeitas que não são convencionais. Como é que você lida com isso na sua avaliação? Principalmente os parâmetros, né? O processamento da imagem crua da ressonância magnética é muito importante depois, né? Então hoje tem software, tem devices que eles aperfeiçoam muito a imagem da ressonância e a curva de aprendizado do radiologista de abdômen que está laudando, né? Isso é muito importante também, tem trabalhos que mostram que a variação interexaminadora é muito grande, né? Então, curso de especialização, enfim, o interesse do radiologista que muitas vezes foca só nessa área, né? Isso com certeza melhora muito o diagnóstico. Tá. E diante de um caso desse, uma lesão de 0,4 centímetros, como é que você prosseguiria aí a investigação? Com certeza precisa de biópsia, né? O 3 que depende do caso, tem 3 que precisam de biópsia, tem 3 que não, mas 4 e 5, 100% são indicativos de biópsia, né? Uma lesão pequena, então com certeza a fusão de imagem é primordial, não dá para achar que você vai entrar às cegas ali, fazer uma biópsia baseada em sextantes e por sorte, pegar uma lesão como essa, né? Então precisa ter esse alvo muito bem definido, e aí tem as estratégias de imagem, né? Fusão cognitiva, fusão em tempo real e as vias de acesso, transretal ou transperineal. Tá certo. Esse paciente, ele realizou a biópsia transperineal com fusão de imagem, né? Que é o top. Essa técnica aí, ela combina a imagem em tempo real da ultrassonografia com a imagem da ressonância que foi adquirida previamente, e aí permite que a biópsia ela seja bem precisa ali no local, né, onde está mais suspeito, né. Além disso, a parte transperineal também tem a vantagem de não ter que passar a transretal, que é um ambiente infectado, né? E assim, diante desses benefícios, assim, você indica esse tipo de procedimento para todos os pacientes ou todos. Seleciona? Assim? Lá no Einstein a gente foi meio pioneiro, né, na técnica transperineal com fusão. A gente começou a fazer em 2021, já de maneira bem consistente, e faz um ano e meio que lá só existe biópsia transperineal. A gente não faz mais biópsia transretal. Claro, né, uma vantagem importante é a questão de infecção, que embora rara na transretal, quando acontece é uma tragédia, né, o Léo deve ter tido algum caso, e com certeza alguns casos aí durante a vida que a gente vê que o paciente precisa de UTI, demanda muito custo, né, internação prolongada, é realmente perigoso, ameaça a vida do paciente às vezes, mas tem sangramento retal que também incomoda. E se a gente racionalizar, né, eu falo às vezes para os pacientes, quando no começo falava, mas será que tem realmente benefício? Você prefere? E a gente faz uma técnica coaxial que a gente só faz 2 furinhos no períneo, né, um de cada lado.
Você prefere 2 furinhos na pele ou 14, 18 furos no reto, né? A gente que faz procedimentos de diversas naturezas aí, vive querendo escapar de alça, né? Para não beliscar a alça, porque tem risco e tal. E intencionalmente, na biópsia convencional transretal, você fura 14 vezes o ponto mais contaminado do trato digestivo para pegar um órgão que está estéril, né? Então, claro, né? Ao longo do tempo foi se tornando a técnica padrão e ainda é realizado na maioria dos lugares, mas a aquisição do material também é bem melhor, sabe? Os patologistas falam que na transperineal, como você chega com a agulha lá dentro e daí dispara e pega mais zona periférica do que a glândula interna, as vantagens de amostragem, de classificação de risco, de melhor estratificar ali a doença, é bem melhor, né? Esse seria o mundo ideal, né? Pena que essa tecnologia ela não é tão difundida ainda, né? Exato. Mas está espalhando bastante, viu? Tem bastante gente já aderindo. Existe, assim, é uma técnica relativamente nova aí, né? Então, existe, com certeza, uma curva de aprendizado. Quais foram os desafios e as limitações que você foi sentindo aí nessa sua curva de aprendizado e como é que você fez para superá-las? A principal é o tempo de sala, né? A gente sabe que às vezes você tem um monte de procedimento para fazer no dia, no começo demora mais, porque a posição do paciente é diferente, você precisa colocar os campos estéreis, a noção de imagem, no começo a gente que está só com o axial da próstata na cabeça, para depois visualizar bem a agulha, né? Mas depois que você passa ali uns 20, 30 casos ali, você já começa a ganhar bastante tempo. Hoje em dia a gente leva o mesmo tempo para fazer uma transperineal que a gente usava na transretal, né? Então, começar e pegar na mão, né? A imagem, né? Eu falo, nós que somos radiologistas, a imagem do transperineal é um transdutor linear. Então, é diferente do coaxial que a gente usa para fazer um transretal, né? Então, a qualidade da imagem você consegue ver muito melhor ali as características da imagem. Bom, o diagnóstico desse paciente ele veio com um adenocarcinoma acinar usual, com score de Gleason 7, 4+3 e um índice prognóstico grau 3. Aqui o histopatológico ele traz mais uma classificação, né, que é o Gleason, que vai avaliar aí o grau de agressividade desse tumor. Certo, doutor Vinícius? Tá Exatamente. Como que esse resultado ele auxilia na avaliação do oncologista? Esse resultado da biópsia, né, além de, obviamente, o diagnóstico, ele inicia um processo de estratificação de risco, né? Muitas das vezes esse risco é risco de evoluir a doença metastática, o risco, né, e o quanto que nós temos que nos preparar de forma multidisciplinar para abordar essa doença. Tem alguns parâmetros que, nesse processo de estratificação, são levados em conta, como o tipo histológico, o número de fragmentos positivos, né, o número de fragmentos biopsiados, que também vão dizer a qualidade do procedimento, que isso pode variar de 12 a 18, e o percentual de tumor em cada fragmento. Então, sistematicamente nós vamos juntando essas informações, obviamente com informações laboratoriais, com informações clínicas, e com uma equipe multidisciplinar nós conseguimos associar o risco a uma melhor terapia personalizada para o paciente. E como que você estratificaria assim, o risco desse paciente? O risco né, em geral, eles são feitos através do score Gleason, né, que foi aventado por Donald Gleason, que na década de 60, que seria o grau de diferenciação celular, o quão mais diferenciado do tecido prostático benigno essas células são. Ou seja, o Gleason 6 seriam as células mais bem diferenciadas e o Gleason 9 e 10 seriam as células mais distantes do tecido do parênquima normal prostático. E, obviamente, isso vai agregando em risco. Existe uma tabela internacional patológica, que é o Score SUP, que vai de 1 a 5, e nós temos um percentual de quanto que esse paciente pode ficar livre de recorrência bioquímica através do diagnóstico. Por exemplo, paciente com score
o score ISUP 1, ele teria 98% de chance de tempo livre de recorrência bioquímica em 5 anos. Enquanto o ISUP 5, ele teria apenas 20% de chance de livre de recorrência bioquímica em 5 anos. Então a gente vê que a gente separa grupos muito grandes quando nós classificamos esses pacientes, obviamente também com outros parâmetros clínicos, né? Certo. Hoje em dia, no câncer, a gente não fala mais em prognóstico e tratamento, sem falar em testes moleculares, né? Quando que é indicado, no caso do câncer de próstata, fazer teste molecular e como que isso auxilia na sua decisão terapêutica? É uma excelente pergunta, porque hoje fala-se muito em testes genômicos, a medicina molecular ela tem cada vez evoluído de forma muito rápida, mas a gente tem que ter muita parcimônia em indicar e interpretar os resultados dos estudos. Hoje em dia, os 3 grandes testes moleculares são o Decipher, o Oncotype DX e o Polaris. São testes diferentes. Por exemplo, o Oncotype DX ele ajuda a gente a predizer o risco do paciente de baixo risco ou risco intermediário baixo, ou seja, o Gleason 6 ou o Gleason 7 3+4, que é o ISUP 1 e o ISUP 2, onde existem protocolos de active surveillance para esses pacientes, e quando as ferramentas clínicas não são suficientes para você tomar a conduta, é o momento que você pode usar esses testes diagnósticos moleculares. Já o Polaris e o Decipher são testes que predizem risco de recorrência bioquímica. O paciente às vezes já foi submetido a uma prostatectomia radical e você quer saber o risco dele precisar de um tratamento complementar como uma radioterapia de resgate. É importante frisar, né, complementando a sua pergunta, que a IUA, a ASCO e a Sociedade Europeia de Urologia, eles não preconizam que esses testes sejam feitos sistematicamente, né? Esses testes eles têm que ser feitos quando, após uma avaliação multidisciplinar, você não conseguiu chegar ali a uma decisão clínica acertada, e aí você pode usar desses testes moleculares para ajudar na tomada de decisão. Ótimo, perfeito. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Algum comentário sobre o caso? Então, finalizamos aqui nossa discussão. Muito obrigada a todos. Agradecer também o convite da Larissa. Muito obrigado aí aos amigos também. Com certeza, muito bom estar aqui entre vocês. E uma homenagem especial ao Zé Hugo aí, que é o grande organizador desse evento aqui. Acho que é uma sorte muito grande aí dos cariocas terem repatriado aí o Zé Hugo de volta para cá. É uma grande pessoa. Com certeza. Eu queria agradecer também o convite, a Larissa, coordenadora do caso, e os colegas que fomentaram uma discussão multidisciplinar. Eu acho que esse é o caminho do tratamento oncológico, a medicina personalizada, a discussão multidisciplinar. E mais uma vez, muito obrigado.